Boa noite. Boa noite. Em todo o país, atos públicos em defesa de Dilma e de Lula. O maior é agora, na Avenida Paulista. De manhã, a PM usou bombas e jatos d'água para retirar manifestantes anti-Dilma que continuavam na frente da Fiesp. Dilma afirma que, no exterior, quem grampeia presidente da República sem ordem da Suprema Corte vai preso. No mesmo dia, um juiz autoriza Lula a ser ministro, mas outro juiz impede. Há dezenas de ações por todo o país. Em telefonema gravado, Rui Falcão pede a Jacques Wagner a ação do governo para evitar possível prisão de Lula. Câmara tem quórum raro numa sexta-feira e acelera a contagem de tempo para Dilma se defender do impeachment. Milhares de manifestantes fazem um ato pró-governo aqui na Avenida Paulista neste momento. Eles esperam a presença do ex-presidente Lula. A repórter Sabrina Pires acompanha ao vivo o ato e tem outras informações. Olá, Sabrina. Oi, Gamberini. A expectativa é que o ex-presidente Lula, ministro da Casa Civil, chegue a qualquer momento aqui na Avenida Paulista. Os organizadores falam que são 300 mil pessoas concentradas aqui na Avenida Paulista, nesse ato em defesa do governo Dilma Rousseff. São 8 carros de som espalhados por vários quarteirões. Está tudo bloqueado para o trânsito, desde a Consolação até a Brigadeiro Luiz Antônio. E a Polícia Militar não deu uma estimativa oficial de quantas pessoas participam desse ato, que foi convocado pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores, e também pela Frente Brasil Popular, que envolve vários movimentos sociais, sindicalistas, estudantes como da UNE, da UBS. E nós também vimos aqui várias famílias, tem criança, tem idosos, enfim. E são vários representantes da esquerda, inclusive políticos. Passaram já por aqui alguns artistas, o cantor Chico César e também a cantora Leci Brandão, e ainda o ministro da Previdência e do Trabalho, Miguel Rosseto, fez um discurso há pouco aqui. Agora quem está falando é o líder do MTST, Guilherme Boulos. Ele já está sendo aqui muito aplaudido, mas a expectativa mesmo é para o discurso de Lula, que já vai chegar aqui e discursar nesse palco montado aqui em frente ao MASP, o Museu de Artes de São Paulo. E há pouco houve uma confusão, um bate-boca em frente ao prédio da Fiesp. Quem acompanhou essa situação foi a repórter Carla Rodeiro. Carla. Olha, esse princípio de confusão aconteceu por volta, pouco depois das 5 da tarde, aqui ao lado da estação Trianon do metrô. Foi quando um grupo de 10 pessoas chegou a mostrar 2 faixas que defendiam o impeachment da presidente Dilma. Aí manifestantes simpáticos ao PT reagiram e chegaram a trocar socos com essas pessoas que acabaram fugindo para de trás de um cordão de policiais que fazia segurança aqui no prédio da Fiesp. A polícia usou spray de pimenta para acabar com essa briga. Esses rapazes que seguravam essas 2 faixas, eu conversei com eles pouco antes, a hora que eles chegaram, bem um pouco antes dessa confusão, eles me disseram que vieram de Mauá e que são funcionários de um empresário o empresário da cidade, que estava aqui também, junto com outros 2 empresários, que se disseram integrantes do Movimento Brasil Livre. Bem, os rapazes negaram que tenham recebido dinheiro para segurar as faixas. Bem, mais cedo, manifestantes fizeram aqui um protesto direcionado à Federação das Indústrias de São Paulo. Eles, aqui em frente, eles aos gritos chamaram a Fiesp de golpista. A federação se posiciona oficialmente a favor do afastamento da presidente Dilma. O prédio da federação está isolado e protegido pela polícia. Nós estamos aqui em frente ao carro de som da juventude do PT. E agora há pouco foi interessante porque os discursos iam no sentido de defender que os manifestantes permaneçam aqui na Paulista, mesmo depois do encerramento do ato desta noite. A frase foi a seguinte: se os coxinhas puderam ficar 3 dias, nós aqui não vamos ficar 3 horas. Bem, vamos esperar para ver o que acontece. É com vocês no estúdio. Muito obrigada, Carla, pelas suas informações e durante todo o Jornal da Gazeta você terá informações sobre as manifestações pró-governo.
E muitas pessoas que trabalham aqui na Avenida Paulista, onde acontece agora a manifestação em apoio à presidente Dilma, foram dispensadas mais cedo. A via foi fechada para o trânsito às 3 da tarde. Policiamento reforçado, tropa de choque, cavalaria e soldados a pé. O governo do estado prometeu o mesmo efetivo da manifestação do último dia 13, que também foi na Paulista. Nesse trecho da Paulista, bem em frente ao prédio da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a CET realiza um bloqueio no trânsito. Mas dessa vez eles estão pintando o asfalto. Eles estão cobrindo de cinza as pinturas deixadas pelos manifestantes que são contra o governo. Também, em frente à Fiesp, um pequeno grupo se manifestava contra o governo e gritava provocações para quem seguia para o ato de hoje. Mas não houve confusão. Chega ladrão! A gente está querendo ficar aqui, mas estão tentando nos convencer a sair daqui porque pode ocorrer um eventual confronto. Educadamente nós saímos daqui porque eles tinham agendado. Respeitamos as regras. Assim que eles terminarem, que acabar o horário que a PM autorizou a permanência deles, nós voltaremos. Com medo de brigas e tumultos, alguns prédios colocaram grades de proteção na entrada. Foi o caso de um shopping que deixou uma pequena passagem. Mas grande parte do comércio funcionou normalmente. Algumas empresas liberaram os funcionários mais cedo. Eu gosto daqui, mas com esse tumulto a gente ficou com um pouco de medo. E teve gente que decidiu ir embora por conta própria. Vai ficar complicado mais tarde, né? Porque tem o pessoal do PT do lado de cá, o pessoal a favor do PSDB, outros partidos contra. Eu tô com medo de dar uma guerra civil hoje aqui. Às 3 da tarde, a Paulista foi fechada para os carros. Estações do metrô ficaram abertas. Os ônibus foram desviados para corredores que foram improvisados com cones nas ruas paralelas. Enquanto muita gente deixava a Paulista, outros chegavam para a manifestação. Aos 76 anos, de bengala, Dona Hilda veio sozinha para dizer o que pensa. Eu não sou apaixonado por ninguém, mas eu sou apaixonado por aquele que ajuda o pobre. Eu também estou insatisfeito, sou eleitor da Dilma, estou insatisfeito com muita coisa, mas não é através do golpe que as coisas vão melhorar. Eu quero um Estado democrático de direito e que o judiciário faça o seu papel. De manhã, a tropa de choque retirou com jatos d'água os manifestantes contra o governo que insistiam em ocupar a Avenida Paulista. Foram quase 40 horas de protestos na Avenida Paulista e, como não houve negociação, a tropa de choque foi chamada para tirar os manifestantes contrários ao governo Dilma Rousseff e ao ex-presidente Lula, que insistiam em permanecer na via. Sentados na avenida, em frente ao prédio da Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, eles cantavam o hino nacional. Por volta das 9 da manhã, o clima ficou tenso. 2 carros blindados da polícia avançaram com jatos d'água para retirar os manifestantes. Houve correria. Esta foi a primeira vez que a PM usou os canhões de água para dispersar o protesto. Bombas de efeito moral também foram jogadas. Alguns manifestantes tentaram resistir. Este permaneceu sentado na avenida, com os braços para o alto, mas foi retirado pelos policiais. Da Paulista, um pequeno grupo seguiu para a Avenida 9 de Julho, que chegou a ser fechada por alguns minutos. Mas logo eles foram retirados pela PM, desta vez sem o uso da força. Os manifestantes contra o governo nem bem desocuparam a Avenida Paulista e outros já começaram a chegar, agora vestidos de vermelho. São manifestantes a favor da presidente Dilma e do ex-presidente Lula. Espero que esse outro grupo também tenha o direito de se manifestar. A expectativa é de que não tenha violência, que não tenha conflitos, né? Que tudo seja feito da maneira mais pacífica possível para que a democracia seja aplicada aí, né? Uma nova liminar suspende a posse de Lula na Casa Civil do governo Dilma. Outras 2 liminares já tinham sido suspensas. Desta vez, a decisão veio do juiz federal Luciano Tertuliano da Silva, da cidade de Assis, no interior de São Paulo. A entrada de Lula no primeiro escalão do governo tem causado uma enxurrada de ações na Justiça. Segundo a Advocacia Geral da União, tribunais em todo o país já receberam mais de 50 ações tentando impedir a posse dele.
No Supremo, já foram protocoladas 13. Em telefonema gravado pela Polícia Federal, o presidente do PT, Rui Falcão, pede ao então ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, uma reação do governo contra o pedido de prisão preventiva do ex-presidente Lula, feita pelo Ministério Público no caso do triplex em Guarujá. A ligação foi na quinta-feira da semana passada e foi feita de um celular utilizado pelo ex-presidente Lula, que estava sob escuta por ordem do juiz Sérgio Moro. Oi, Jacques, o louco do Conselhino aqui pediu presente do Lula. Sim, e eles vão deslocar alguém para cá, como é que é? Deslocar em que sentido? Não, acho que tem que vir alguém para cá, para se mexer aqui também. Mas alguém quem? Só para eu entender. Não, que eu não estou raciocinando, eu estou querendo entender. Não tem ministro da Justiça, não tem... Não tem ministro da Justiça, ele está no ministério, claro. Ele está no posto. Alguma iniciativa você precisa tomar, porque está na mão de uma juíza da 4ª vara, que não sabe quando toma decisão, mas pode tomar decisão hoje. Nós somos... ele pediu a preventiva do cara em cima do quê? Não tem, em cima do triplex, da denúncia, ele é louco, os 3 promotores aqui, Jacques. Tá bom, deixa eu fazer alguma coisa aqui. Porque eles podem, a juíza pode despachar agora, tá? Tem advogado para lá, estamos chamando deputado. Falou. Rui Falcão e Jacques Wagner também falam sobre o que aconteceria com o pedido de prisão se Lula assumisse o ministério imediatamente. A outra coisa é o seguinte, se nomear ele hoje, o que acontece? Aí, não sei, eu estou por fora. Então, consulta isso também. Porque Mas ele já decidiu? Não, mas todo mundo pressionou ele aqui, Fernando Haddad, todo o movimento sindical, todo mundo. Tá bom. Jacques Wagner sugere a Rui Falcão cercar o prédio de Lula para evitar a prisão. Eu acho que tem que ficar cercado em torno do prédio dele e sair na porrada, Rui. Sim, mas... Não, tudo bem, eu sei, mas enquanto isso... Tudo bem. No fim, o presidente do PT pede uma decisão da presidente Dilma Rousseff. Alerta, presidente, toma decisão de Estado maior aí, pô. Falou. E mantém a gente informado, ele, tá? Então. Tá bom. Jacques Wagner disse que essa escuta é um grampo ilegal e que vai pedir uma investigação sobre o caso. Segundo ele, a divulgação da conversa caracteriza mais um claro desrespeito à Constituição, às liberdades individuais e ao Estado de Direito. Em evento na Bahia, a presidente Dilma Rousseff volta a defender a nomeação de Lula para a Casa Civil. E ela fala que no exterior, quem grampeia presidente sem ordem da Suprema Corte é preso. Dilma não citou nominalmente o juiz Sérgio Moro, mas falou mais de uma vez sobre os grampos telefônicos divulgados na última quarta-feira. Grampo na presidência da República ou em qualquer um de vocês não é algo lícito, é algo ilícito e é previsto como crime na legislação. Em muitos lugares do mundo, quem grampear um presidente vai preso se não tiver autorização judicial da Suprema Corte. Grampeia o presidente da República nos Estados Unidos e vê o que acontece com quem grampear. Dilma discursou durante uma entrega do programa Minha Casa Minha Vida em Feira de Santana, na Bahia. Ela defendeu a ida de Lula para o governo. Ninguém vai nos impedir de continuar fazendo o Minha Casa Minha Vida, nem de combater a inflação. E aí, para me ajudar, quando vocês estão enfrentando alguma dificuldade, vocês não chamam um parente, um amigo para te ajudar? Chamam. Pois eu chamei um grande amigo meu e de vocês para me ajudar. Eu chamei para me ajudar o presidente Lula. A presidente ainda falou sobre a atuação do Ministério Público e da Polícia Federal. Nós consideramos uma volta atrás na roda da história a politização de qualquer um desses órgãos. Nada, nem ninguém pode defender uma justiça ou uma polícia que seja a favor de alguém por critério político. As manifestações pró-governo aconteceram em 21 estados e o Distrito Federal também. Em algumas cidades, os atos continuam agora à noite.
Em Maceió, o ato foi no período da manhã. Houve passeata nas ruas do centro. Segundo os organizadores, 8.000 pessoas participaram. Para a PM, foram 3.000. Em Salvador, os manifestantes caminharam da Praça da Piedade até a Praça Castro Alves. 50.000 participantes, segundo a PM, e 100.000 para os organizadores. Em Fortaleza, manifestantes se concentraram na Praça da Bandeira, região central. De lá, eles seguiram até a Praça do Ferreira. 20.000 pessoas, segundo a organização, e 15.000, segundo a PM. Em João Pessoa, os manifestantes se reuniram no Liceu Paraibano, no centro da cidade. A organização estima 10.000 pessoas. A PM não divulgou contagem oficial. Vamos dizer não ao golpe! Vamos lá, povo da Paraíba! Obrigado! No Rio de Janeiro, o ato acontece na Praça 15, na região central, onde foi montado um palco e artistas fazem shows. Até às 7 horas, 20.000 pessoas, segundo os organizadores, estavam no local. Em Belo Horizonte, uma passeata foi realizada da Praça Afonso Pena, uma das principais da capital, até a Praça 7. 5.000 pessoas, segundo a PM. Voltamos a falar com a repórter Sabrina Pires, que acompanha a manifestação pró-governo que acontece aqui na Paulista. Sabrina. Olha, Estela, o ex-presidente Lula já chegou por aqui, ele está no caminhão de som ali montado em frente ao MASP e daqui a pouquinho vai fazer o seu discurso. Aqui eles já falaram um pouco sobre o trabalho da imprensa, pediram para que nenhum manifestante fizesse qualquer ato contra os jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas que estão trabalhando na cobertura do ato, mesmo que tenham opiniões diferentes os veículos de imprensa de quem está aqui no protesto em favor do governo Dilma. Aqui também a gente registrou a presença de muitas emissoras de veículos estrangeiros, várias televisões dos Estados Unidos e também da Europa. Todos na expectativa, assim como todos esses manifestantes, são 300.000 pessoas, segundo os organizadores, na expectativa de ouvir as palavras do ex-presidente Lula. Vai falar daqui a pouquinho, então daqui a pouquinho a gente chama vocês aí para trazer as palavras do ex-presidente Lula. Voltamos ao estúdio. A imprensa internacional seguiu minuto a minuto os fatos no Brasil. Textos e fotos têm sido atualizados a todo momento. A rede de TV CNN intensificou a cobertura nos últimos dias. Uma das manchetes informa que juiz brasileiro levantou o obstáculo à nomeação de Lula, mas a disputa está longe de terminar. O francês Le Monde publicou matéria com o título O Duelo entre o ex-presidente Lula e o juiz Moro. A reportagem questiona a conduta de Sérgio Moro e afirma que para uma grande parte da população ele é herói nacional. Mas para os simpatizantes do governo ele age politicamente e infla os ânimos de forma irresponsável ao divulgar as escutas telefônicas. O El País da Espanha destacou que a tensão política foi para as ruas, informando que depois de várias marchas anti-Lula, estava convocada para hoje manifestação de apoio a ele. Em outra reportagem, o El País fala sobre o início do processo de impeachment. O The Guardian de Londres noticia os protestos de apoio a Dilma e Lula em meio às acusações de corrupção. Na edição online do Clarim da Argentina, a manchete informou o início das sessões para o julgamento político de Dilma. E em duas citações, o Clarim destacou uma fala de Lula gravada nas escutas, onde ele fala sobre as feministas do PT. E lembra uma frase do então líder sindical em 1988, de que quando o rico rouba, vira ministro. A Câmara dos Deputados teve quórum hoje, o que não é comum às sextas-feiras, e começou a contar o prazo de 10 sessões para a presidente Dilma Rousseff apresentar sua defesa no pedido de impeachment. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, comandou a sessão. O quórum de 51 deputados foi obtido às 9h11 da manhã. Segundo a Secretaria-Geral da Mesa Diretora, desde o ano passado, nenhuma sessão de sexta-feira contou com esse número mínimo de parlamentares, que representa 10% do total. A Comissão Especial do Impeachment, eleita ontem, vai se reunir na segunda-feira.
Cunha afirma que haverá sessões todos os dias da semana para que o processo se defina em menos de 45 dias. A previsão é que a votação final na Câmara aconteça entre a segunda quinzena de abril e a 1ª de maio. A comissão é formada por 65 deputados, distribuídos de forma proporcional ao tamanho das bancadas. O deputado Rogério Rosso, do PSD, é o presidente e Jovair Arantes, do PTB, é o relator. Os dois são próximos a Cunha. Depois da apresentação da defesa de Dilma, Arantes vai ter prazo de 5 sessões para elaborar o seu parecer. Depois de votado na comissão, ele vai a plenário. Para que o processo de impeachment seja levado ao Senado, onde ocorre o julgamento, são necessários os votos favoráveis de 342 deputados, ou seja, 2/3 do total. O pedido de impeachment é assinado pelos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior, e a principal acusação contra Dilma é de ter feito manobras contábeis ilegais, chamadas de pedaladas fiscais, para fechar as contas em 2014. Nas buscas feitas no apartamento do ex-presidente Lula, em São Bernardo do Campo, a Polícia Federal encontrou um documento que reforça suspeitas sobre as ligações dele com imóveis rurais na cidade de Atibaia, perto de São Paulo. Um laudo técnico a pedido da empreiteira Odebrecht sobre a qualidade da água de uma chácara. O documento tem a data de 20 de setembro de 2010, quando Lula ainda era presidente da República. O cliente que contratou os serviços foi a construtora Norberto Odebrecht e o laudo se refere a uma propriedade chamada Chácara Otelo, em Atibaia. A força-tarefa da Operação Lava Jato acredita que o sítio Santa Bárbara, também em Atibaia, e comprado no fim de 2010, pertença, na verdade, a Lula, embora conste nos registros oficiais em nome de 2 sócios de um de seus filhos. Em evento organizado pela revista Carta Capital, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, diz contar com a ajuda de Lula para soluções políticas e econômicas. A economia influencia a política e a política influencia a economia. Eu acho que uma maior civilidade no debate político com certeza vai ajudar a gente a resolver os problemas econômicos. Direto de Brasília, agora Josias de Souza fala sobre o impacto da crise política no crescimento do Brasil. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, resumiu hoje em poucas palavras o drama vivido pelo Brasil. O que o ministro disse essencialmente é que uma melhora na situação econômica ajudaria na situação política, mas as incertezas da política retardam a recuperação da economia. Esse é hoje o principal drama do país. Enquanto não for resolvido o impasse político, a economia vai continuar afundando com todas as consequências que isso acarreta. O que é que nós temos hoje? Temos uma presidente da República que entrega o poder a um ex-presidente investigado. Temos um Congresso Nacional que discute o impeachment da presidente, tendo nos seus quadros pelo menos 40 petrogatunos. E temos um vice-presidente da República que pode assumir o poder, levando para dentro do gabinete presidencial um rastro pegajoso que inclui Cunhas, Renans, Jaderes, Lobões, Jucás e outros infortúnios. Diante desse cenário, Dilma Rousseff é uma presidente com poucas ideias. As ideias são ruins e nem são dela. Ao convidar Lula a entregar para ele o destino da sua presidência, Dilma agiu como uma pessoa que risca o fósforo para provar que não há gasolina dentro do tanque. Agora, com as labaredas subindo pelas pernas da presidente, é preciso responder a 2 perguntas. Quem vai apagar o incêndio? Como será feita a reconstrução? O extintor é a Constituição Federal, mas o problema é que só há em cena incendiários. O que falta à política brasileira é um grupo de bombeiros. Boa noite. Assessor do senador Delcídio do Amaral, que gravou conversas, é exonerado do cargo. José Eduardo Marzagão foi exonerado por ordem do presidente do Senado, Renan Calheiros, sobre a alegação de quebra de confiança. Marzagão gravou 2 conversas que teve como o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Os investigadores da Operação Lava Jato interpretaram a conversa como uma tentativa de Mercadante evitar que Delcídio fizesse a delação premiada. O Diário Oficial também publicou a exoneração do chefe de gabinete de Delcídio, Diogo Ferreira Rodrigues. A Justiça autorizou prisão domiciliar para o pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula. Ele está com câncer na bexiga.
Bum Lai está preso em Curitiba desde novembro. Ele é réu na Operação Lava Jato, acusado de corrupção, lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta. Bum Lai admitiu que tomou um empréstimo de 12 milhões de reais junto ao Banco Chain em 2004 e transferiu o valor para o PT. O partido nega. Há crise também entre os tucanos de São Paulo. O vereador Andréa Matarazzo, até hoje líder do PSDB na Câmara Municipal da cidade e pré-candidato a prefeito, faz graves acusações, desiste das prévias e sai do partido. No próximo domingo, Andréa Matarazzo iria enfrentar João Dória para definir o candidato tucano à Prefeitura de São Paulo. Os dois foram os mais votados no primeiro turno, dia 28 de fevereiro. Matarazzo, porém, denunciou várias irregularidades na disputa e pediu o adiamento do segundo turno para dar tempo à investigação. A direção municipal do PSDB atendeu e marcou para dia 30 de abril, mas a direção estadual revogou a decisão e manteve a data original, 20 de março. Matarazzo disse que a primeira votação foi marcada por compra de votos, uso da máquina e violência por parte de Dória. O vereador classificou os atos de barbáries, disse que não se submeteria a esse tipo de situação e acusou o partido de não investigar a fundo as denúncias contra Dória, que é apoiado pelo governador Geraldo Alckmin. Matarazzo ainda não anunciou seu futuro partidário. João Dória negou ter feito pagamentos a cabos eleitorais e ter sido de alguma forma beneficiado pelo governador Geraldo Alckmin. Ele lamentou a saída de Andréa Matarazzo do partido. Em nota, o diretório do PSDB lamentou também a saída de Matarazzo da legenda. O texto diz ainda que as prévias eleitorais são para o partido mais um passo importante no processo de aprimoramento democrático. E segundo o partido, as prévias de domingo vão ser mantidas mesmo tendo só Dória como candidato. A estação mais quente do ano está quase acabando e, de acordo com o INMET, o Instituto de Meteorologia, esse foi o verão mais chuvoso desde 2011. Mas depois de tanta chuva, assim como você falou, a semana vai terminando com bastante sol. Hoje tivemos pouquíssima chuva aqui em São Paulo e tudo indica que o final de semana vai ser de tempo firme. Mariana Armentano traz agora os detalhes da previsão. O destaque para esse fim de semana é a chuva e o friozinho leve que vai fazer no Rio Grande do Sul. É que uma frente fria e uma massa de ar polar ficam bloqueadas sobre o estado. Mas eu já adianto que esses sistemas não avançam em direção ao sudeste e o tempo fica firme amanhã em boa parte do estado de São Paulo, centro-sul do Rio de Janeiro, sul e oeste de Minas Gerais e no centro-leste do Mato Grosso do Sul. Para este sábado, são esperadas chuvas em todas as outras áreas do país. Mas na costa leste, se chover, será de forma bem pontual, passageira e não deve atrapalhar o dia de sol na praia. A máxima vai aos 33 graus no Rio de Janeiro, 31 em BH e também em Vitória e 34 graus em Salvador, na Bahia. Detalhando agora o estado de São Paulo, vemos que só há possibilidade de chuvas amanhã na região oeste do estado. Em todas as outras áreas, quem predomina é o sol entre pouca nebulosidade e faz bastante calor. As temperaturas chegam aos 35 graus em Presidente Bernardes e em Votuporanga, faz até 33 nas cidades de Bauru e São José do Rio Preto. E no litoral, praia garantida com termômetros na casa dos 30 graus em Caraguatatuba e dos 32 em Santos. Quem está programando um final de semana ao ar livre aqui na capital também pode contar com o tempo firme e as temperaturas só vão subir. Nesse sábado, elas vão ficar entre 19 e 31 graus. No domingo, a máxima sobe para 32 e também nada de chuva. E o tempo firme continua na segunda-feira, com máxima prevista na casa dos 33 graus. E nós voltamos a falar com a repórter Sabrina Pires, que acompanha a manifestação pró-governo que acontece aqui na Avenida Paulista. Olá, Sabrina. Oi, Gamberini. O ex-presidente Lula começou a falar nesse momento para os manifestantes aqui na Avenida Paulista. Vamos ouvir. Presidente do meu país, eleger a primeira mulher presidente do Brasil. Eu pensei que nada mais pudesse emocionar. Eu pensei que nada mais pudesse fazer com que eu tivesse emoções. E quero
Ex-presidente Lula está fazendo discurso aqui na Avenida Paulista. A gente acompanha por aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com novas informações. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Sabrina. O impacto dessas manifestações sobre a crise política na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Hoje quem faz a análise é o cientista político Cláudio Couto, professor de ciência política do curso de administração pública da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigada, professor. Obrigado a você, Maria Lídia. Bom, ótimo que o senhor esteja aqui. No dia da manifestação, tivemos a do dia 13 e hoje a do dia 18, que é a de apoio ao governo Dilma, ao presidente Lula e ao PT. Há quase um consenso de que o futuro da crise política dependia muito do resultado do clamor das ruas. Que recado foi dado? Olha, acho que foi dado o recado, primeiro, de que o país está profundamente dividido. Por isso que nós tivemos essas duas grandes manifestações, essa bem menor do que a de domingo passado, porque ao mesmo tempo que está dividido,
está também com um governo tremendamente impopular, né, com uma percepção de que o governo já não tem muitas condições de seguir adiante com a sua agenda e, claro, sob uma saraivada de críticas decorrentes dos problemas de corrupção que vem aparecendo. Né? E por conta disso, né, as ruas acabam sendo aquelas que vocalizam de maneira mais estridente essa insatisfação dos dois polos. Né? Eu acho que é isso que essas manifestações de rua nos mostram. Mas achei interessante o senhor falar, o país está dividido, embora as manifestações tenham tido porte diferente em número de pessoas em todo o Brasil. E tiveram perfis diferentes também, tanto no objetivo como na composição, né, de quem saiu de casa e foi às ruas. O que tem significado mais expressivo numa manifestação? É o número de pessoas que vai para a rua? É um número ou é o perfil socioeconômico de quem vai para a rua? Olha, eu acho que de fato mostra a força da manifestação? Olha, acho que tudo mostra. É claro que uma manifestação de 500 mil pessoas, né, como o Datafolha mostrou, que teria sido a maior manifestação da história, ela tem um peso imenso. Né? As diretas, né, foram alguma coisa muito importante porque havia também muita gente na rua. Não obstante, tenham saído, no fim das contas, derrotadas do ponto de vista do seu objetivo imediato. Essa manifestação de hoje tem menos gente na rua, por outro lado, a gente vê que é o grupo que tem uma organização política mais estruturada. Quer dizer, né? ativistas, militantes partidários, militantes de partido, militantes de sindicato, que tem a ver com a própria trajetória do PT. Isso muda o peso? Olha, não muda o peso, né? A manifestação de muita gente sem vínculo partidário, acho que mostra uma coisa, né? Sobretudo se a gente já compara com algumas manifestações anteriores. Embora as organizações que chamaram essa manifestação, a primeira, eu me refiro, a do domingo passado, elas sejam organizações que possam ser identificadas com aquilo que a gente normalmente chama de direita política, os manifestantes não são todos dessa orientação. Né? São pessoas das mais variadas orientações ideológicas, programadas, e é aí que se mostra, inclusive, a força dessa outra manifestação, porque essa direita política conseguiu ampliar o seu escopo para cidadãos que estão em vários campos. Né? Como disse uma amiga minha, que foi a essa manifestação do domingo passado, e eu tinha amigos que estavam também nessa de hoje, ela falou, olha, não tinha só coxinha. Né? Quando ela usou essa expressão, e eu acho que ela descreveu sociologicamente bem a manifestação, o que ela queria dizer, olha, tinha gente que não é o típico manifestante antipetista. Bom, no próprio havia PT houve quem tivesse feito uma análise também assim. E eu acho que é uma análise correta. Que houve, tinha ali uma adesão de muito desempregado, de outro perfil que não era uma classe socioeconômica mais diferenciada, com salários mais altos. O Datafolha também mostrou que era uma, vamos dizer, a classe média escolarizada que estava presente, predominantemente. Aquilo, inclusive, foi muito questionado, né? Que mais de 70% ali, 77% teriam curso superior. Mas a pesquisa é feita corretamente. É que eu acho que o ponto é outro. Quem normalmente vai para a rua, historicamente, é a classe média, é o que tende a predominar nessas grandes manifestações. Mas ainda com essa, em que você não tem aquele povo que é mobilizado pelos sindicatos, como agora, tem hoje. É interessante hoje, nessa manifestação, que há muitas pessoas de branco também. Sim, eu acho que se é uma manifestação em defesa do governo Dilma, em defesa do ex-presidente Lula, em defesa do PT. E, ao mesmo tempo, houve aí uma combinação nas redes sociais que fosse as pessoas que iam de branco, que eram em defesa da legalidade, do respeito aos limites da lei. Isso, do ponto de vista da análise política, traz uma diferença? Eu acho que traz. Assim como a gente falava que a primeira manifestação não era só coxinha, né, para usar essa expressão aí do linguajar das redes sociais principalmente, essa não tem só petistas. Né? Ela tem pessoas que estão ali porque entendem que a maneira como vai sendo conduzida, tanto a Operação Lava Jato de um lado aí com os excessos do juiz Moro, como, de outro lado, o próprio processo de impeachment, que ainda causa muitas dúvidas com relação à sua fundamentação, faz com que as pessoas vão para a rua na defesa do que elas entendem ser a legalidade. Ou seja, não se pode impedir uma presidente sem que haja um motivo muito bem fundado. Pedalada fiscal é um bom motivo ou não? Também não se pode divulgar escutas telefônicas que seriam ilegais ou que já não estavam mais no foro de competência daquele juiz.
É admissível isso? E daí, os que vão para a rua de branco estão, em certa medida, sinalizando esse ponto, que é preciso defender as regras do jogo, ou seja, um juiz não pode fazer justiça com as próprias mãos. É interessante o senhor falar isso. Os fins não justificam os meios. Não, é interessante o senhor falar isso, porque, inclusive, a palavra golpe, ela tem aparecido indistintamente. Os dois, como está polarizado, a gente fala os dois lados usam a palavra golpe. Né? Aqueles que pedem, que são contra o impeachment, dizem que é um golpe. Sim. E aí há todo um arrazoado para por que acha que é golpe. Da mesma forma que entendem que foi golpe da presidente Dilma nomear Lula ministro de Estado. Né? Entendendo que foi uma manobra para protegê-lo e não um ato da maior autoridade da República visando o bem público. Né? Então, mas usa golpe. Do seu ponto de vista, há elementos e sinais para que enxerguemos um golpe em curso, seja de que tipo for, no Brasil? Olha, se a gente pensar em termos de golpe militar, eu não vejo possibilidade disso. Não, mas esse outro tipo de golpe... Mas esse golpe branco, ou que alguns chamam de golpe paraguaio, né, que seria, por exemplo... O tirar a Dilma? Um impeachment sem fundamentação jurídica realmente plausível, seria um golpe branco de fato. A nomeação de Lula para salvá-lo do juiz Moro, que nem seria salvá-lo da justiça, porque ele continuaria a ser julgado no nível do Supremo Tribunal Federal. E o impeachment também, se não tiver fundamento jurídico, a última palavra é do Supremo. Mais ou menos, né? Porque, no fim das contas, é uma questão que cabe à Câmara e ao Senado. No julgamento político, mas do fundamento, quem julga aí é tribunal. Mas é muito difícil. O Supremo não tem como contrarrestar uma decisão do Congresso, né? O Supremo, ele preside o julgamento no Senado. Mas, no fim das contas, quem julga isso, depois da Câmara admitir o impeachment, caso venha admitir, é o Senado Federal. É muito improvável que o Supremo tome uma decisão, seja qual for a decisão final no Congresso, mesmo que seja questionável juridicamente, de ir contra uma decisão do Poder Legislativo por maioria qualificada. Agradeço muito sua entrevista. Eu também te agradeço. Uma boa noite. Boa noite. Estela. Pois é, Maria Lídia, continuamos a falar sobre a manifestação que acontece aqui na Paulista e quem acompanha é a repórter Sabrina Pires. Estela, o ex-presidente Lula fala há mais de 10 minutos. Entre outras questões, ele falou que perdeu as eleições em 89, em 94, em 98 e que em nenhum momento as pessoas viram ele ir para a rua para protestar porque perdeu e é por isso que a oposição está tentando fazer isso, palavras do ex-presidente Lula. O que ele também falou é que veio aqui para dizer para todas as pessoas que só aceitou o convite para ser ministro da Casa Civil porque queria ajudar a presidente Dilma a dar paz ao país e disse que o Brasil é maior que qualquer crise do planeta. E aí ele puxou um coro aqui, falando que não vai ter golpe, todo mundo seguiu nessas palavras e ele continua a falar. Vamos ouvir. Não tem problema, eu nasci na vida protestando, eu nasci na vida fazendo greve, eu nasci na vida brigando, eu nasci na vida fazendo campanha pelas diretas, eu nasci na vida atacando os outros, não com a violência deles. Mas eu queria dizer, eles têm que saber que essas pessoas que estão aqui de vermelho, essas pessoas são parte daqueles que produzem o pão de cada dia do povo brasileiro. Essas pessoas que estão aqui não estão aqui porque tiveram o metrô de graça. Não estão aqui porque foram convocadas pelos meios de comunicação durante a semana inteira. Essas pessoas estão aqui porque essas pessoas sabem o valor da democracia. Essas pessoas estão aqui porque sabem o que é o valor de fazer o pobre subir um degrau na escala social deste país. Essas pessoas que estão aqui porque sabem o que é uma filha com a empregada doméstica chegar a uma universidade. Essas pessoas que estão aqui porque sabem o que é um jovem que não tinha nenhuma esperança fazer um curso técnico. Essas pessoas que estão aqui sabem que estão aqui porque dão valor
a um filho que um coveiro de cemitério, que estuda diplomacia e vira diplomata, vira advogado, vira médico. É este país que nós queremos construir. Senhor, eu não quero diminuir eles para mim subir. Eu quero subir e ficar junto com eles. Se eles podem comer 3 vezes por dia, nós queremos comer 3 vezes por dia. Se eles têm o direito de estudar, nós temos o direito de estudar. Se eles têm aflição, nós queremos ter. Por isso, não nos tratem como inimigos. Não veja ninguém de vermelho como se fosse inimigo. Veja nós de vermelho. A nossa bandeira verde e amarela está dentro da nossa consciência e do nosso coração. Está no nosso local de trabalho. Então, queridos companheiros, eu venho dizer para vocês que eu aceitei participar do governo. Porque falta 2 anos e 10 meses para Dilma terminar o mandato dela. E é tempo suficiente para a gente virar a história desse país. É tempo suficiente para a gente fazer o povo do campo voltar a ser feliz. O pequeno produtor rural, a gente cumprir as metas da reforma agrária, para a gente fazer mais fiéis, para a gente fazer mais ProUni, para a gente fazer mais Pronatec, para a gente gerar mais emprego, para a gente gerar mais salário. É isso que eu acredito e é isso que a companheira Dilma sabe que eu posso fazer, é conversar, é dialogar com o trabalhador, com o sem terra, com terra, com o pequeno empresário, com o médio empresário, com o grande empresário, com o fazendeiro, com o banqueiro. Ele sabe que nunca na história do Brasil um presidente conversou tanto com eles. E ele sabe que nunca na história do Brasil eles ganharam tanto dinheiro como ganharam quando eu fui presidente da República desse país. Eu só não imaginava que alguém ficasse com ódio, porque um pouco dos que eles ganharam, a gente fez ele repartir com os trabalhadores. Eu quero dizer para vocês, terça-feira, se não houver nenhum impedimento, eu estarei orgulhosamente servindo a minha presidente Dilma, porque estarei servindo ao povo brasileiro, ao trabalhador brasileiro, ao cidadão brasileiro. Se eu não acreditasse nisso, eu não teria feito. E vou dizer para vocês uma coisa. Chegar num bar aqui na Avenida Paulista e sentar junto com aqueles que hoje têm ódio da gente e divergir politicamente. Querido Rui Falcão, o meu irmão Freixinho era do partidão. A gente tinha divergência. Estamos ouvindo o discurso do ex-presidente Lula aqui na Avenida Paulista, em frente ao MASP. Ele já fala por quase 20 minutos, entre outras citações, disse que quem veste vermelho é porque sabe o valor da democracia, de subir na escala social, que a filha de uma empregada consegue chegar à universidade e que quem veste vermelho é quem produz o pão de cada dia. Disse que pediu aos que não concordam com o governo Dilma Rousseff que não os trate como inimigos e que veja a bandeira vermelha como verde e amarela. Voltamos ao estúdio. A seguir, outras notícias sobre a manifestação na Avenida Paulista. Até já. Esse fim de semana, a Chevrolet reabre os portões da fábrica, trazendo algo que você não esperava. Essa é para crítico nenhum botar defeito. Olha só. Onix, o carro mais vendido do Brasil, agora com desconto de funcionário e taxa zero em 24 vezes. Prisma, o sedã mais vendido do país, também com desconto de funcionário em 24 vezes sem juros. Feirão na fábrica da GM. Até quem não esperava vai se apaixonar. Corra, é só neste sábado e domingo.
Vale tudo, Veste Casa. Mantas a partir de R$16,99. É isso mesmo, R$16,99 cada. Almofadas Zap Zap por apenas R$15,99. Maior sucesso na Veste Casa. Só R$15,99 cada. Só amanhã na Veste Casa. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Vamos direto para o comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Nesse clima de convulsão do país, parece quase coisa de maluco desavisado comentar o que aconteceu com a arrecadação de impostos do país em fevereiro. Mas seria bom prestar atenção. Aliás, seja qual for o governo daqui a algumas semanas, é bom que eles estejam pensando seriamente no assunto. A arrecadação do governo está caindo de modo ainda mais rápido e dramático. Em termos anuais, está caindo quase 3 vezes mais rápido do que no início de 2015. Lembram, começo de 2015, começo do governo Dilma II, quando a presidente contou que o que dissera na campanha eleitoral não valia nada e que era preciso apertar os cintos. Se era preciso apertar os cintos no início do ano passado, pior ainda neste ano. Nos últimos 12 meses, a receita de impostos caiu 6,6% em termos reais, já descontada a inflação. Isso representa 90 bilhões de reais. O que são 90 bilhões de reais? Equivale a quase 2 vezes de tudo que o governo gastou em investimentos em obras no último ano. Equivale a 3 anos de programa Bolsa Família. Em suma, a pindaíba é do tamanho de um desastre. O que pode ser feito? O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, disse hoje em São Paulo que ainda conta com a CPMF e que vai dar um jeito de aumentar o crédito na economia para evitar uma recessão maior. Mas ninguém presta atenção à política econômica de Dilma Rousseff. Por enquanto, ninguém acredita que o governo tenha competência ou capacidade política de administrar as mudanças necessárias, menos ainda de aprovar qualquer coisa no Congresso. Assim, ou o governo não vai ter dinheiro mais para nada, ou o déficit vai aumentar, o que piora a crise econômica. Trata-se do mesmo problema do ano passado, mas em ritmo mais acelerado. Por ora, o barco está à deriva no meio da tempestade. Seja lá quem for o governo, em algumas semanas, precisa de um plano de emergência, de urgência extrema, urgentíssima. Boa noite. A repórter Sabrina Pires acompanha a manifestação pró-governo na Avenida Paulista. Olá, Sabrina. Oi, Gamberini. O ex-presidente Lula tinha terminado o discurso dele, 20 minutos, tinha dito que vai aceitar, estará em Brasília terça-feira para assumir o cargo de ministro e falou também que ainda tem 2 anos e 10 meses de governo para que seja possível mudar a história desse país. Mas agora ele voltou a falar, vamos ouvir mais um pouquinho. O nosso jeito alegre e é o nosso jeito de conviver com a diversidade. Que Deus abençoe cada um de vocês. Não aceite provocação ao voltar para casa. Não aceite provocação. Quem quiser ficar com raiva, que morda o próprio dedo, porque nós não vamos aceitar provocação. Um abraço, gente. Bom, essas então foram as últimas palavras do ex-presidente Lula, dizendo para que a volta para casa seja feita de maneira tranquila e sem aceitar provocação. E agora deve voltar a participação de artistas aqui nesse palco. O Chico César fez um show anteriormente, agora mais apresentações aqui na Paulista. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Sabrina. A arrecadação de impostos e contribuições federais do governo somou pouco mais de 87 bilhões de reais em fevereiro. Segundo dados divulgados hoje pela Receita Federal, esse valor representa uma queda real de 11,5% frente ao mesmo mês do ano passado. A arrecadação de fevereiro foi a pior para o mês desde 2010, reflexo da recessão econômica no Brasil. Polícia da Bélgica captura o fugitivo mais procurado pelos atentados de novembro em Paris.
Foi preso numa operação na localidade de Molenbeek, em Bruxelas. Houve troca de tiros, ele tentou fugir e acabou baleado na perna. Foi capturado e levado a um hospital. 2 homens que estavam com ele foram presos. Abdeslam tem 26 anos, é belga de origem marroquina e se radicalizou em Molenbeek, o bairro conhecido por abrigar jihadistas. Ele é suspeito de ter tido um papel central na logística dos atentados em Paris, em 13 de novembro, que deixaram 130 mortos. As câmeras de segurança de um posto de gasolina de estrada mostraram Abdeslam no dia seguinte aos ataques, quando ele fugia de Paris. Nesta semana, impressões digitais do homem mais procurado da Europa foram encontradas num apartamento revistado pela polícia. Um suspeito morreu na ação e outros 2 conseguiram fugir. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias sobre o protesto pró-governo Dilma, que acontece agora neste momento na Avenida Paulista, em nossa edição das 10. Uma boa noite para você. Voltamos amanhã às 7 da noite em ponto. Amanhã é sábado. Uma boa noite e até lá. Não perca a Semana com Ronald Rios. Logo mais, 10h30 da noite.